Nós iremos estudar Carta de Timóteo. E antes de iniciar, eu quero trazer para vocês alguns pontos que nós encontramos nessa carta. Nós temos instruções sobre a organização da igreja, sobre as qualificações de bispos e presbíteros. Nós também temos instruções sobre diáconos no capítulo 3, versos de 8 a 10, sobre a liderança e a importância da sã doutrina no capítulo 1, verso 10, capítulo 3, verso 9, sobre a salvação sendo pela graça. Nós também somos apresentados aqui a Cristo como nosso mediador, capítulo 2, verso 5. Nós temos também sobre a obra, a encarnação, a ressurreição, a ascensão e a segunda vinda de Jesus. Timóteo também nos fala sobre o papel das mulheres, sobre o cuidado com as viúvas, capítulo 5, versos de 13 a 16, e outros assuntos. Então, de forma bem panorâmica, esses são alguns assuntos que é trazido nessa carta para nós. E para o texto de hoje, nós precisamos saber de uma informação. Paulo, ele escreve para Timóteo, que estava em Éfeso. E Éfeso era uma cidade extremamente rica. Uma cidade comercial, religiosa, cheia de influência filosófica. E não somente isso, mas também de misticismo. Éfeso era um centro econômico, intelectual e espiritual também, mas espiritual de forma pagã, marcado por idolatria. E lá em Éfeso nós tínhamos o famoso templo de Ártemis, que movimentava muito dinheiro, comércio, religiosidade. O que acontecia? Religião e lucro andavam juntinhos. E no meio de tudo isso, nós tínhamos Timóteo, que é orientado a como lidar com esses falsos mestres dentro da igreja. E no capítulo 6, que nós vamos estudar, ele confronta homens. E o que esses homens faziam? Distorciam a doutrina, promoviam discussões inúteis e enxergavam a fé como ferramenta de ganho pessoal. Eram dominados pela avareza. Olha quantas características desses falsos mestres que Timóteo tinha que combater. Dentro desse contexto, desse panorama aqui de fundo, abram aí em 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 3 a 10. Se alguém ensina outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Verso 6. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Porque nada trouxemos para este mundo, e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Verso 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. E o verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Muito bem, então uma frase que resume aqui o nosso estudo hoje. A verdadeira piedade conduz o homem à doutrina de Jesus, ao contentamento em Deus e à riqueza eterna revelada na cruz. Em 1 Timóteo, então, 6, de 3 a 10, nós encontramos 3 marcas de uma mente corrompida. 3 marcas de uma mente deturpada, espiritualmente falando aqui. No versos 3 a 5, nós encontramos a primeira marca de uma mente corrompida. Discorda da sã doutrina, ela discorda das palavras de Jesus. Então o verso 3 começa dizendo: se alguém, qualquer um que seja,
ensina alguma outra doutrina e discorda, contradiz das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo, que é segundo e que conduz à piedade, Aí no verso 4 nós temos as características dessa pessoa que discorda das sãs palavras da doutrina. Mas antes de nós entrarmos no verso 4, nessas características, eu quero trazer algo aqui interessante para vocês, que nós temos aqui no texto, que em português a gente não consegue ver muito bem. Mas quando a gente vai para o original grego, é muito interessante, a nossa percepção fica melhor. No início do verso 3, nós temos os termos doutrina, nós temos doutrina de novo, nós temos em outras versões ensino, nós temos palavras de Jesus que também são ensinos. Então parece que é algo meio redundante, né? Doutrina, ensino, doutrina, palavras de Jesus. Aqui que James, que a gente estiver usando, traz como teologia, uma parte, que também é estudo de Deus. Parece que é um pleonasmo. Pleonasmo é o quê? Subir a subida, descer a descida, descer para baixo. Isso é pleonasmo. Só que Paulo aqui, ele não está usando essas palavras de forma aleatória. Paulo aqui está fazendo uma construção progressiva. Paulo aqui está fazendo uma construção e avançando cada vez mais em uma progressão. Por exemplo, a palavra ensinar, que aparece no comecinho do texto, ensinar outra doutrina, é a palavra heterodidaskaleo. Que palavrão é esse? É uma palavra muito rara no Novo Testamento, usada muito pouco. Paulo aqui praticamente ele cria esse termo. E quer ver como vocês são bons em grego? Quando uma pessoa se diz hétero, ela sente atração pelo sexo oposto. Muito bem. Ela sente atração pelo sexo oposto, ou seja, pela natureza diferente da dela. Uma natureza distinta da dela. Quando uma pessoa ela ensina bem, quando você entende legal o que ela está falando, o que ela está ensinando, você diz que ela tem uma boa didática. Muito bem. Uma boa didática. Heterodidaskaleo. Hétero, diferente. Didaskaleo, que é uma derivação da palavra didasco, que vem de didática. Ou seja, ensinar diferente. Aqui Paulo diz, com esse heterodidaskaleo, que não é apenas um detalhe secundário. É você ensinar diferente, é uma outra natureza de ensino, uma natureza desviada, uma natureza oposta ao ensino dos apóstolos, ao ensino daquilo que Cristo deixou para eles e que eles estão repassando para as pessoas. Quem ensina um ensino de outra natureza, de uma natureza desviada, diferente, oposta daquilo que nós ensinamos, esse é um falso mestre. Quem ensina diferente, quem altera o conteúdo apostólico, quem deixa o ensino deixado por Jesus pelos seus representantes autorizados, no ensino alterado, que afasta as pessoas de Cristo, que corrompe o evangelho e os desvia, aqueles que mudam a verdade. E o texto começa dizendo, não somente o ensino, palavras, ação, doutrina de Jesus. O termo agora aqui não é mais heterodidaskaleo. O termo aqui ele usa logos, que vem de logos, que significa palavra, preceitos, declarações. Então, logos, ele aponta para o discurso, ele aponta para a mensagem, para a expressão verbal, pelo que é falado. E essa doutrina, Paulo diz que essa mensagem, ela é sã. Sãs palavras, ou seja, são palavras saudáveis. Então, queridos, a falsa doutrina, ela intoxica, ela contamina, ela corrompe a alma, mas as sãs palavras, as palavras de Cristo, elas curam, elas restauram, elas preservam, elas dão vida espiritual à alma. E o último termo que ele usa aí, que é ensino segundo a piedade, doutrina de acordo com a piedade, vocação, em algumas versões está a vocação que leva à piedade. Esse ensino segundo a piedade que ele usa é o termo didaskalia.
quase igual, mas aqui é doutrina, instrução. Então, enquanto Logos, ele enfatiza as palavras faladas, didascalia enfatiza o sistema de ensino, como que é ensinado, a forma de ensinar, ou seja, a forma como deve ser ensinado, a sã doutrina, as sãs palavras, deve ser uma forma que traga transformação. É um ensino verdadeiro da doutrina e não apenas informação, somente falar por falar. Agora no verso 4, nós temos as características desses falsos mestres, de quem ensina a falsa doutrina. O verso 4 começa dizendo, ele é arrogante, ele é cheio de presunção, ele é insolente, se considera superior, é cego pelo orgulho. O texto continua, e não compreende nada. Aparenta conhecimento, mas estão vazios espiritualmente. E o texto continua dizendo, são arrogantes, não compreendem nada, mas delira. A palavra aqui é teimania. Literalmente significa enfermo, doente. Tem um interesse doentio. E pelo quê? O texto nos fala. Por questões, por debates, discórdias, que são contendas, desavenças, atritos, acerca de palavras. Acerca de assuntos vazios, superficiais. E aqui, queridos, o contexto da época nos ajuda a entender esses debates acerca de palavras. Muito provavelmente, aqui Paulo está falando sobre debates, discussões que existiam por causa de genealogias, interpretações fantasiosas, filosofias, leis judaicas, uma influência forte grega em Éfeso. Então haviam discussões para demonstrar superioridade intelectual. E com isso, tinham essas discussões, esses debates públicos, e eles eram muito valorizados, porque demonstravam que você era superior. A boa retórica dava status, a boa oratória impressionava as pessoas, e o foco deixava de ser Cristo, e a busca por santidade, que se tornava em curiosidade religiosa e exibição intelectual. Debatiam entre si para ver quem sabia mais, quem era o melhor. E o texto continua. E são dessas coisas, desses debates fúteis, que nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas. Paulo diz aqui que são dessas atitudes que brotam frutos. Opa, brota fruto, mas frutos podres, frutos carnais, frutos como ciúmes, difamações, discussão, desconfianças maldosas, malignas. E o verso 5 diz que são disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade. São batalhas, problemas devido a uma mente pervertida, a uma mente destruída, sem a capacidade para ver a verdade, ou faculdades mentais que ajudem a perceber aquilo que é divino, privados da verdade, que não conseguem reconhecer a bondade e odiar o mal, porque defraudaram, porque deram as costas para a verdade. E o texto finaliza dizendo no verso 5, que imaginam, supõem, pensam que a piedade que é a fidelidade, a reverência, o amor, a obediência é fonte de lucro, fonte de riqueza, um meio de se enriquecer. O que acontece? As pessoas aqui usam Deus para obter dinheiro, para obter status, influências, benefícios pessoais. E diferente das palavras de Jesus, produzia piedade e devoção. A falsa doutrina, ela produz corrupção moral. E uma pergunta aqui para nós essa manhã. Qual doutrina você tem ensinado? Qual doutrina você tem ensinado? Irmãos, nem todo ensino que fala de Deus representa Deus. Nem tudo que se diz gospel é abençoado. Nem toda palavra que emociona é saudável espiritualmente. Pode ser uma espiritualidade travestida de rentabilidade. Dá dinheiro? Opa, eu faço. Dá dinheiro? Ah, então eu sou. Eu vou ser. Eu estou sendo uma espiritualidade mercenária.
E os falsos mestres, o falso ensino, ele pode vir com uma roupagem cristã, mas sem centralidade em Cristo, sem transformação, sem amor, sem saúde espiritual. Então por isso Paulo ele é tão duro, porque o problema não era apenas o conteúdo errado, mas era o coração errado, usando a verdade de maneira errada. Então o problema não era só uma heresia doutrinária, mas eram questões de caráter. A falsa doutrina, ela gera um coração corrupto, mas a sã doutrina, ela gera piedade verdadeira. Então não adianta você ser um cristão, você saber argumentar em qualquer assunto, não adianta você ser um expert naquilo, mas se você não sabe amar, se você não sabe a verdadeira doutrina que leva ao amor, à humildade e ser igual a Cristo em submissão ao Senhor. Não adianta. Há pessoas que usam o nome de Jesus, mas pelo recurso que ele produz, e não por causa da cruz. Qual doutrina você tem ensinado? Mas eu não sou líder, eu não tenho uma posição de liderança na igreja. Não importa. Porque independentemente da sua posição na igreja, piedade não significa aparência religiosa. Não é você colocar a roupinha de ver Deus no domingo, vir à igreja, uma boa performance quando nós nos reunimos em comunidade. Mas piedade é uma vida verdadeiramente voltada a Deus. Você não precisa ser líder, você não precisa ensinar o que algumas pessoas desse mundo gospel já ensinaram. Ensinar, por exemplo, que somos o ponto fraco de Deus, ou que você precisa atualizar a Bíblia, ou soltar um off the king, the power, the best. Você não precisa soltar uma frase dessa. Você não precisa dizer, se Deus deixou você tocar, você sentir, você sonhar, você abraçar, é porque Ele tem poder de te dar isso e muito mais, porque Ele não é um Deus irresponsável. O cara que falou essa frase aqui, ele é mestre da teologia xuxiana. Vocês conhecem a teologia xuxiana? É aquela teologia que fala assim pra você, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai mudar. Essa é a teologia xuxiana, achando que ele tem obrigação de dar o que você quiser. Você não precisa dizer nenhuma dessas frases que eu falei aqui, que já soltaram por aí, para ser um falso mestre, para ensinar uma falsa doutrina. Se não vivemos a verdade em verdadeira submissão ao Senhor, nós podemos ser aqueles que enganam, que levam os escolhidos e aqueles que precisam ser resgatados por Deus para mais longe dele, não para mais perto. Nós levamos as pessoas a um caminho que não condiz com o Senhor. Não precisamos ser líderes para isso. Pessoas que com suas palavras e ações levam os filhos a abandonarem o Pai do céu, que com suas práticas geram contendas no meio do corpo, fofocas, dissensões, murmurações, desavenças. E nós podemos ter práticas pecaminosas que ensinam e levam outros a fazer o mesmo, a viver uma vida em desobediência. Temos práticas que, em vez de unir o povo e a igreja de Deus, traz desunião e divisão. E nisso nós estamos fazendo o papel de um falso mestre, o inimigo do Senhor. Em vez de confessarmos a Jesus na nossa vida através desses frutos podres, que são consequência do afastamento da verdade, das palavras de Jesus e da verdadeira piedade, fazendo isso nós negamos a Cristo e nos tornamos falsos mestres. Mas que a nossa busca seja para poder conhecer cada vez mais o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e assim poder identificar aqueles que corrompem os filhos do Eterno. E mesmo que essas pessoas estão corrompendo, sejam nós mesmos. Que nós possamos identificar e olhar que, se caso formos nós quem está fazendo isso, que nós venhamos a nos arrepender, a confessar e abandonar essas práticas. Que a nossa vida não expresse a falsa doutrina que produz orgulho, que produz contenda, que produz ganância, que produz corrupção moral, devido a uma mente corrompida que discorda da sã doutrina, mas uma vida que expresse as palavras saudáveis de Jesus, através da verdadeira doutrina que produz santidade, que molda caráter, e ela sim transforma a vida. A verdadeira piedade conduz o homem à doutrina de Jesus, ao contentamento em Deus e à riqueza eterna revelada na cruz.
Primeira marca, então, de uma mente corrompida, discorda da sã doutrina. E nos versos 6 a 8 nós encontramos a segunda marca, que é insatisfação. O verso 6 começa dizendo: de fato, é claro que a piedade, a devoção a Deus, acompanhada de satisfação, de um espírito alegre com o que tem e em paz com a própria realidade, é grande fonte de lucro. É excelente, é abundantemente fonte de riqueza e de ganho. Paulo aqui, ele combate uma cultura inteira que monetizava, que lucrava com a espiritualidade. E de forma irônica ele diz: sim, vocês estão certos. A piedade, ela dá lucro, sim. Mas o lucro verdadeiro não é o lucro material. O verdadeiro lucro, a maior riqueza do cristão, não é a prosperidade, não é o acúmulo, não é o status, mas sim a satisfação em Deus. E aí o verso 7 começa dizendo: porque nada trouxemos para esse mundo, nada trouxemos para dentro dessa terra, e daqui nada podemos, nada somos capazes de levar para o nosso sepultamento. Essa ideia que era muito comum na época, usada em discursos, em funerais, e a gente vê até isso no livro de Jó. Essa ideia de que nós não podemos levar nada. Paulo aqui ele lembra sobre a brevidade da vida. Paulo usa algo bem familiar, culturalmente, para lembrar para eles a transitoriedade das riquezas, a inutilidade do materialismo e a fragilidade humana. E o verso 8 ele entra dizendo: por isso devemos estar satisfeitos, estar contentes se tivermos alimento e roupa. Estudiosos aqui entendem que também foi usado uma linguagem bem conhecida na época, porque tinha uma filosofia chamada estoicismo naquele tempo. E aqui Paulo usa o estoicismo que falava sobre autossuficiência humana, independência emocional e força interior. E Paulo ele cristianiza essa ideia, esse conceito. Paulo faz aqui uma mudança, dizendo que esses conceitos não são reais, mostrando que a felicidade ela não vem desse tipo de pensamento, mas vem sim da suficiência de Deus. Mostrando que o Evangelho ele não produz homens frios, homens independentes, mas sim que o Evangelho ele produz homens satisfeitos na providência de Deus. Lucas 12, 22 a 31, bem conhecido. Não se preocupem com a vida, com o que comer ou com o que vestir. Observem os corvos e os lírios. Deus os sustenta e cuida deles. Vocês valem muito mais. Os pagãos vivem ansiosos por essas coisas, mas o Pai sabe quando eles precisam. Busquem no reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, a sua alegria depende de Cristo ou de posses. Paulo aqui, queridos, ele não condena a riqueza. Paulo aqui, ele não enfatiza um tipo de socialismo, mas ele redefine o que é riqueza, mostrando que o homem mais rico não é aquele que possui mais, mas é o que aprendeu a descansar em Deus, independentemente da sua conta bancária. Quem vive da doutrina de Jesus aprende a se satisfazer nele, porque a maior riqueza já foi entregue na cruz. Diferentemente dos falsos mestres, que usavam a fé, lucravam com a espiritualidade, enxergavam Deus como um meio de ganho, não somente financeiro, mas também para ter influência, reconhecimento e poder. Ontem nós tínhamos templos pagãos que lucravam com a religião. Hoje, as pessoas usam o Evangelho para autopromoção. Como, por exemplo, para ganhar votos. Vão na igreja, orar, rezar, de 4 em 4 anos. Em época de eleição, sempre renovam o seu batismo. A cada 4 anos batizam de novo. Ou vai lá para poder renovar sua visita religiosa. Ou outros também usam a palavra de Deus para ter prestígio e enriquecimento, dizendo-se homem de Deus, mas somente para poder dizer o seu Rolex, o seu jatinho, as suas mansões, as suas grandes fazendas.
E Paulo aqui, meus irmãos, mais uma vez, ele não está ensinando que contentamento é preguiça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Contentamento não é preguiça. Não é um conformismo irresponsável com a sua realidade. Nós devemos sim trabalhar, buscar atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos, querer melhorar de vida, lutar por mais conforto, por mais condições de investir na nossa família, na nossa sociedade, no reino, seja em missões, seja em missionários, seja na própria igreja local, seja em ações sociais, sendo mãos do Senhor na vida de outras pessoas com os nossos recursos. Mas nós devemos levar sempre de descansar na providência divina, com satisfação em Cristo e confiança na soberania de Deus. Contentamento não é preguiça. Não é um conformismo irresponsável. Porque enquanto o mundo diz, você precisa de mais, você precisa da última versão, do último modelo, daquela marca que está em alta, que está na moda, da última tecnologia, das viagens mostradas no Instagram, de experiências gastronômicas diversificadas, de carros, iates, mulheres. Aqui é a teologia do pica-pau, né? Para quem já assistiu, carros, iates, mulheres. Você precisa de ostentação. Vem o Evangelho e diz assim para você: Cristo é suficiente. Todas as outras coisas, se não houver Cristo, não serão suficientes para você. Paulo aqui faz um contraste entre ganância, entre consumismo, entre uma insatisfação constante, dizendo: dentro do alimento e com que vestir, seja grato. Seja satisfeito, esteja contente, sabendo diferenciar os desejos com as necessidades de fato. Pode ser que nós tenhamos o necessário para viver, mas ainda assim, ansiosos, descontentes e ingratos, porque não temos aquilo que nós desejamos ter. Que nós possamos aprender a estar contentes, mesmo sem ter tudo o que nós queremos. Porque nós não somos escravos das nossas emoções egoístas. E como dizem meus queridos mais antigos aqui, eu não sou tanto, mas eu já ouvi, caixão não tem gaveta. Não é isso? Caixão não tem gaveta. Por isso é uma loucura você colocar as suas esperanças, a sua satisfação em coisas deste mundo que é temporário. Enquanto as pessoas perdem a sua vida, a sua paz, buscando acumular o que não conseguirão carregar após a morte. Lembramos que nascemos sem nada. E a não ser que tenhamos a maior riqueza, que é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo em nosso coração, nós morreremos sem nada e ainda em uma vida eterna longe do Pai. Você já não vai levar nada. E se você não tiver a maior riqueza que Deus oferece, você vai morrer sem nada e ainda condenado a uma vida eterna longe de Deus. A morte, ela desmonta a ilusão do materialismo. E aquilo que pode estar fazendo com que você tenha destruído a sua família, a sua fé e a sua vida com Deus, tudo isso ficará fora na hora do caixão. Caixão não tem gaveta. Então, jovens, cuidado com a idolatria do sucesso, com o que você vê nas redes sociais. Homens e mulheres, caráter vale mais do que o patrimônio. E igreja, Cristo não morreu para alimentar a sua ganância, mas para gerar naqueles que foram redimidos por Ele uma piedade verdadeira. E essa verdade verdadeira, ela produz simplicidade, ela produz generosidade e ela produz contentamento. Não preguiça, não acomodação, mas contentamento. Que não tenhamos uma mente corrompida que vive insatisfação, mas sim uma alegria que depende não de posses, mas de Cristo. Porque contentamento é uma das maiores evidências de maturidade espiritual. A verdadeira piedade conduz o homem à doutrina de Jesus, ao contentamento em Deus e à riqueza eterna revelada na cruz. Primeira marca de uma mente corrompida: discórdia dessa doutrina. Segunda marca: insatisfação. E nos versos 9 e 10 agora nós temos a terceira marca de uma mente corrompida, de uma mente adulterada, que é a cobiça. Verso 9: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos. Nós temos um cantor norte-americano, não sei se você conhece, chama 50 Cent. Conhece 50 Cent? E 50 Cent tem um filme que chama Fique Rico ou Morra
tentando. O texto diz aqui para nós que esses que desejam ter abundância de coisas materiais, eles caem em seduções pecaminosas. Eles caem no laço devido ao seu desejo. É uma cilada, Bino. É uma cilada. A palavra desejo, utilizada aqui, significa um anseio, um desejo pelo proibido. É luxúria. Luxúria é um desejo intenso e descontrolado por prazeres físicos. Verso 9 continua dizendo: cai em armadilha em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. São desejos insensatos, descontrolados, prejudiciais, que afogam, que arrastam para o fundo e levam as pessoas à completa destruição, perdição e, no final, morte. E como nós podemos chegar a esse ponto de ser homens e mulheres que se afundam na ruína, na desgraça, com desejos loucos e nocivos, caindo em tentação e armadilhas? O verso 10 nos responde: como que é possível chegar a esse ponto? Verso 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque a avareza, o apego excessivo e desordenado ao dinheiro e aos bens materiais é a fonte, é onde nasce tudo aquilo que é destrutivo, aquilo que é errado, e cria em nós uma natureza perversa no nosso modo de agir, de pensar e de sentir. E o verso 10 está dizendo: e é por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram de muitas dores, devido a quererem alcançar, agarrar, desejar tanto dinheiro, a si mesmos se desviaram da verdade para o erro, porque colocaram seu amor naquilo que não deveria. Desejaram tanto dinheiro e se desviaram da verdade e foram para o erro. Se perderam no caminho da convicção, da fidelidade e confiança de que Deus é o Criador, é o governador do universo, e Ele é o provedor e doador de todas as coisas, principalmente da salvação eterna de Cristo Jesus. E uma pergunta para nós, para encerrar: onde você tem colocado o seu amor? Onde você tem colocado o seu amor? No contexto aqui que nós falamos lá em comecinho, nós vimos que Paulo ele fala sobre diversas características, diversas instruções. E uma delas é sobre verdadeiros líderes. Líderes que trabalham bem, que buscam trabalhar bem na igreja do Senhor. E agora Paulo fala de homens que possivelmente queriam cargos de liderança, mas não para trabalhar para a igreja, mas sim explorar, mostrando que a ganância transforma até a fé em comércio. Paulo ele confronta uma espiritualidade mercenária dentro de uma cidade marcada pela riqueza, pela idolatria e pela religiosidade lucrativa, mostrando que a verdadeira piedade não usa Deus para obter ganhos terrenos, mas encontra nele, encontra em Deus a sua satisfação suprema. Porque quem tem Cristo como tesouro não vive escravo do mundo. Irmãos, eu não sei você, mas eu, financeiramente falando, eu gostaria de ser rico. Porque o problema não é ter dinheiro no bolso, mas o problema é o dinheiro possuir o nosso coração. O problema é o dinheiro ter o nosso coração, é ter um coração dominado pela ambição, te levando a um destino da fé, não trazendo apenas um problema moral, mas se tornando um problema de adoração, destruindo a sua alma. Esse é o problema. A questão não é o dinheiro, mas sim o amor a ele, que se torna uma obsessão, uma cobiça, uma idolatria, e afasta o cristão da verdadeira esperança, que você deposita somente naquilo que você tem, que é o dinheiro. E com isso, primeiro vem a tentação, gerando a ganância que abre portas para o pecado. Depois vem a cilada, e com o dinheiro te prometendo liberdade, mas te escraviza. E depois desses desejos insensatos, você se perde, e você perde o discernimento espiritual. E com isso vem a ruína, vem a desgraça, onde o amor e o dinheiro sufoca a alma, endurece o coração, destrói a fé e se torna um falso Deus, te fazendo abandonar a comunhão, a família e a integridade.
Porque você tomou Cristo pela busca de prosperidade. E uma questão aqui para nós, irmãos: o dinheiro, ele é um excelente servo, mas é um péssimo Deus. Se você coloca ele como Deus, ele é um péssimo Deus. Mas se você coloca ele como um servo para a sua vida e para aqueles que o servem, é um excelente servo. A falsa doutrina, ela corrompe a mente, levando a discordar dessa doutrina. E com isso vem a insatisfação. Depois da insatisfação, vem a cobiça, mostrando que pequenos desvios doutrinários podem terminar em destruição espiritual. Ninguém abandona a fé de uma vez só. A apostasia, que é o abandono da fé, que é você virar as costas para a fé. A apostasia, ela começa quando o coração duvida das palavras de Jesus e deixa de estar satisfeito em Deus. Lembre-se do verdadeiro ensino. Precisa vir acompanhado de verdadeira piedade, que ama a verdade, que produz santidade, que aprende contentamento e não que transforma a fé em comércio. Se nós perdêssemos tudo, Cristo ainda seria suficiente. Se perdêssemos tudo, Cristo ainda seria suficiente. Que o nosso amor esteja nele, mesmo não tendo o que nós gostaríamos de ter, mas gratos por aquilo que ele já nos deu. Sócrates, ele dizia que aquele que não se contenta com o que tem, não se contentaria com o que gostaria de ter. Aquele que não se contenta com o que tem hoje, não se contentaria com o que gostaria de ter amanhã. Que nós possamos, de fato, buscar uma vida confortável para a nossa família, trabalhar duro, mas não que seja uma luta, um esforço para construir impérios e reinos para os nossos filhos. Nós, como pais, nós ficamos nessa, né? Quero construir, dar o melhor, deixar algo para ele. Mas que a nossa luta não seja para construir reinos e impérios para os nossos filhos, abrindo mão do tempo e exemplo que devemos ter para com eles, para que eles façam parte do verdadeiro reino do Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro reino que nós devemos construir para os nossos filhos e aqueles que nos servem. Que nossa esperança para a sociedade, para a nossa igreja, mais uma vez para os nossos filhos, não sejam somente valor financeiro, mas valores morais, éticos, valores cristãos, de serviço e devoção ao Senhor. Uma vida de piedade, de amor a Deus, ao próximo, e não ao dinheiro. Que mesmo em meio à falta e à necessidade, nós trazemos o amor a Deus e a satisfação com aquilo que Ele nos dá. Que os seus filhos, ou aquelas pessoas que os cercam, seus sobrinhos, crianças e todas as pessoas que fazem parte do seu vínculo e do seu relacionamento, que essas pessoas lembrem da sua presença. Não somente da babá, da professora da escola, do balé, da natação, mas da sua presença que os levaram à presença do Senhor, nos ensinando sobre Deus, sobre a doutrina de Jesus, que conduz à verdade, para que quando você parta, não esteja mais aqui, através do Espírito Santo, as suas mentes não sejam corrompidas pelo pecado, gerando dúvidas sobre a pessoa de Cristo, gerando insatisfação por aquilo que elas têm e cobiça por aquilo que elas não têm. Porque os que deveriam ensinar que o maior tesouro se tem no coração e não no bolso, amaram tanto as outras coisas que não ensinaram a fé verdadeira no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que não seja essa nossa realidade como igreja, como família e como pessoas em cada um dos seus círculos de convivência. A verdadeira piedade conduz o homem à doutrina de Jesus, ao contentamento em Deus e à riqueza eterna revelada na cruz.